A gente acompanha agora o último episódio da série Como a Covid Mudou o Mundo. A repórter Adriana De Luca mostra como a pandemia alterou para sempre os hábitos e mudou a forma como muita gente enxerga a vida. De acordo com um relatório internacional, a saúde mental dos brasileiros no pós-pandemia é uma das piores do mundo, atrás de quase 70 países. Essas imagens vão ficar para sempre na nossa memória. É um momento totalmente diferente na saúde. Ruas vazias, hospitais lotados. Faltou máscara, leito de UTI, faltou oxigênio. Pessoas morrendo por falta de oxigênio. Vacina, faltou vala para enterrar tantos mortos. Mais de 7 milhões de pessoas morreram ao redor do mundo por causa da Covid-19. O Brasil foi o segundo país em número de mortes. Mais de 700 mil brasileiros perderam a vida para o coronavírus. E 5 anos depois da maior crise sanitária do século, as marcas do luto continuam presentes. A Rausa perdeu o marido com quem foi casada durante 30 anos. Ele não resistiu à Covid-19. Até hoje, Rausa espera que ele volte para casa. Foi muito sofrido, né? A gente sente falta dele até hoje, né? É difícil, tem dias que às vezes assim, me dá um final de tarde eu penso, ai, o neném vai chegar. Uns dias vão, a gente vai seguir na vida, porque tem que voltar à rotina normal, né? Tem filhos, tem casa, tem trabalho, a gente tem que cuidar de tudo. Mas é assim, as lembranças estão aí. As lembranças vão sempre estar por aí. Além do luto, a gente teve que lidar com muita coisa durante a pandemia. Com a doença, com o medo, com o desconhecido, com o isolamento social. Mas esse também foi um período de aprendizado. Muitas transformações aconteceram. O mundo desacelerou e a gente teve que parar, olhar à nossa volta e reaprender a viver em uma nova realidade. Estar ao ar livre virou prioridade. Com as academias fechadas, muita gente recorreu aos parques para praticar exercícios físicos. Foi aí que nasceu uma paixão na vida do Felipe, a corrida. A minha vida mudou completamente em termos de gestão de pessoas no trabalho, estresse, alimentação, saúde do sono, cara. Eu posso te dar uma lista de mudanças que as pessoas à minha volta reparam e que hoje eu venho reparando cada vez mais de um universo de coisas que eu passei a conquistar depois que eu inseri a corrida literalmente no meu dia a dia, na minha vida. Além do esporte, a corrida se tornou um escape e ajudou o Felipe a combater uma depressão. A terapia, ela cuidava muito das minhas questões. A corrida, ela preenchia os meus vazios e me fazia pensar em mim e me olhar melhor. A saúde mental foi extremamente impactada pela crise sanitária. Em 2021, uma pesquisa da USP mediu os índices de depressão em 11 países do mundo. O Brasil ficou em primeiro lugar, seguido da Irlanda em segundo e dos Estados Unidos em terceiro. E até hoje, muita gente não se recuperou. De acordo com um relatório internacional, a saúde mental dos brasileiros no pós-pandemia é uma das piores do mundo, atrás de quase 70 países. A preocupação, o medo, a falta do contato, do abraço, né? Vamos lembrar, na pandemia foi aquele período em que aquilo que é essencialmente, marcadamente humano, né? O contato, o abraço, o beijo, o carinho, o afeto, foi vetado. Fora todas as outras temas trágicos que a gente viveu, tudo que a gente testemunhou, isso tem consequências. As
consequências vêm de todos os lados, das perdas de entes queridos e das mudanças no comportamento, nos nossos hábitos. De repente, o ritmo frenético da cidade deu lugar ao silêncio de casa. Para o Caio, que na época da quarentena era casado, foi um período complexo, já que teve que equilibrar trabalho, relacionamento, tudo no mesmo lugar. Então foi o desafio de dividir o mesmo espaço o dia inteiro, todos os dias, por bastante tempo, né? Então, assim, tinha os mecanismos para a gente passar o tempo, né? E como lidar com as coisas que a gente normalmente faria fora de casa, que a gente tinha que fazer dentro. O isolamento social foi ainda mais complexo para quem tem filhos. A Bruna, por exemplo, tem 2 crianças que eram pequenas na época da pandemia. A Lara tinha 3 anos e o Lorenzo tinha 5. Para ele, o impacto foi ainda maior, já que o menino estava bem no período de alfabetização, quando as escolas fecharam. Não só ele, como todos da idade dele, tem essa dificuldade de alfabetização por não estar na escola na época de alfabetização. Quem alfabetizou foram as mães, né? Então a gente fala que a gente foi as mães da pandemia. Para dar certo, foi preciso adaptar a rotina. As crianças foram bem mais de 1 ano, né, para voltar à rotina. Então a gente foi se adaptando e ainda assim, o que era ruim a gente foi trazendo para o confortável, né? A pandemia obrigou a humanidade a buscar o confortável, a se adaptar, criar soluções, métodos novos, em casa, no trabalho, na saúde. Nunca aprendemos e evoluímos tanto em tão pouco tempo. A pandemia, ao contrário da média das doenças, ensinou às pessoas que não adianta eu estar isolado em um condomínio se a comunidade ao meu redor não se vacina. Descobrimos um sentimento social e coletivo. A pandemia mudou as nossas vidas e o jeito de enxergar o mundo de uma forma irreversível. O mundo volta sempre ao normal, sempre. Após tragédias, guerras, terremotos e inundações. Mas esse normal nunca é igual de como era antes. Nada será como antes. A vida de muita gente não será a mesma. Mas para quem foi possível recomeçar, a pandemia ajudou a dar valor ao que realmente importa. Eu acho que dá mais valor à vida mesmo, porque ela passa muito rápido, né? Tentar aproveitar ao máximo o que a gente pode, fazer o que tem vontade e valorizar mais as pessoas e não tanto as coisas. Eu respirava o meu trabalho. Hoje eu respiro a minha vida, a minha família, o meu tempo pessoal e eu não abro mão de certas coisas, né? E seguir em frente. Todos os episódios da série Como a Covid Mudou o Mundo serão reexibidos amanhã, às 5 horas da tarde.